quais são as suas propostas e como você pretende enfrentar a questão da saúde pública no município de Limeira? A saúde pública no nosso município está um caos, né? Apesar do atual prefeito dizer que está tudo uma maravilha, isso não é verdade. O Programa de Saúde da Família, que é um dinheiro do governo federal, tem apenas 7 grupos aqui. Eu estou falando de saúde, não estou falando de doença, né? Porque os candidatos aqui em Limeira têm mania de falar de saúde, dizendo que vai contratar mais médicos, né? Vai colocar mais remédios, nós estamos tratando a doença. Limeira não tem um programa de saúde do trabalhador implementado, porque quando eu fui vereador, eu fiz uma lei, né, aprovada pelos colegas na Câmara, né, foi aprovada e não foi cumprida até hoje. E a questão do emprego? Como fazer, o que fazer para a Limeira, para ela voltar a crescer, para ela se desenvolver e dessa forma gerar mais empregos? Qual é a solução nesse caso? O que dá para ser feito nesse sentido? Olha, tem muita promessa em Limeira, né? E nessa eleição, o povo tem que abrir os olhos. Tem candidato que fez até outdoor, né? Temos um projeto de industrialização. Nós estamos propondo criar um conselho de desenvolvimento do nosso município, que possa ter a participação dos empresários, dos trabalhadores, né, através dos sindicatos patronais, de vários segmentos da sociedade, para que a gente possa realmente discutir, ter um espaço, ter um fórum, que nós possamos discutir a situação do desenvolvimento do nosso município. Nós podemos aqui fazer de Limeira a sede de uma micro-região, junto com Cordeirópolis, Iracemápolis, a cidade de Araras, por exemplo, que são cidades que têm a mesma vocação, né? Trabalhador que mora em Limeira trabalha em Cordeirópolis, trabalhador que mora em Cordeirópolis trabalha em Iracemápolis. Na prática, a integração já acontece. 2 segmentos que são bastante bajulados agora em época de campanha eleitoral, né? São os segmentos das mulheres e dos jovens. Como resolver e o que se fazer para atingir esses 2 segmentos? Olha, esse é o grande problema, né? Sempre as promessas, ela vem no sentido de deixa que eu faço e vocês vão cumprir tudo aquilo que eu quero, né? Isso dá uma ideia de que o prefeito sabe tudo, ele tem capacidade de elaboração para todos os problemas. E não é verdade, né? Pelo contrário, eu quero criar o Conselho das Mulheres no nosso município, para que nesse conselho nós tenhamos a coordenadoria, e essa coordenadoria, não só das mulheres, da juventude, enfim, possa ser um espaço de elaboração política. Infelizmente, né, na nossa cidade, a juventude é tratada muitas vezes como um caso de polícia. Não tem um espaço próprio para a juventude se reunir, por isso nós estamos propondo essa questão do Parque Linear, que vai ser uma solução interessante para a juventude da nossa cidade, né? Mas não basta isso, precisa ter um mecanismo onde eles possam elaborar as suas políticas. Wilson, eu só quero que você me responda uma última pergunta. Por que eu e quem está nos assistindo agora deve votar em você e não nos outros candidatos? Olha, essa pergunta é fundamental, Cláudio, porque ela ajuda a população a fazer uma reflexão muito séria. E eu quero aqui refrescar a memória do nosso povo. O senhor Silvio Félix já foi secretário lá do governo Paulo Andréa, foi secretário de Transportes. Depois, em 96, foi candidato a vice junto com a senhora Elza Tanque, abandonou a candidata no final, antes de terminar o processo eleitoral, ou seja, 3, 4 semanas antes, ele abandonou o palanque e abandonou a candidata. Durante todo o processo que nós tivemos de luta nessa cidade, poucas vezes eu vi esse cidadão defendendo o nosso povo, principalmente o povo mais pobre, né, que sofre nessa cidade. Tem um vice, que é o senhor Zovico, que já foi secretário também no governo de Jandir Paixão, ou seja, já tem um passado de governo e que infelizmente também não desenvolveu nada nesse município, né? O senhor Quintal disse que era novidade nessas eleições, mas tem de vice o Natalino, que foi secretário de desenvolvimento. Infelizmente, não conseguiu desenvolver nada no governo do Pedrinho e no governo também do Pejon. Pulou do barco mais cedo e hoje, pulou do barco do Pejon, né? E hoje é o vice do Quintal. Além disso, o senhor Pedro Kiel, que era prefeito da cidade, foi eleito no primeiro mandato, no segundo mandato, 2 anos depois,
abandonou a cidade para ser candidato a deputado federal, não conseguiu ser eleito, né? Hoje, pela lógica, deveria apoiar o Pejão, que é o seu ex-companheiro de chapa, né? Era o seu vice. Para surpresa de todos na cidade, ele está no barco do Quintal, está apoiando o Quintal, diz que é o melhor candidato na opinião dele. O Pejão é o continuismo. Ele continua com o mesmo projeto do Pedrinho, um projeto fracassado, né? Manteve quase que os mesmos secretários, a mesma política. Ou seja, meus amigos e amigas eleitores, não há novidade nenhuma. É por isso que eu digo que a minha candidatura é a única alternativa nessas eleições. Nós precisamos mudar o conceito de administração pública na cidade. Por isso que eu peço o seu voto, para que no dia 3 de outubro você possa votar 13 e a gente começar a mudança para valer no nosso município. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, um abraço. Nós estamos chegando ao final dos programas de rádio e televisão no horário eleitoral gratuito. Nós queremos aqui agradecer a cada eleitor, a cada eleitora da nossa cidade que acompanhou o nosso programa, percebeu que nós procuramos mostrar o nosso programa de governo, não caímos na baixaria como outros candidatos, né? E pedimos o seu voto agora para que nós possamos consolidar esse programa de governo que apresentamos, com uma proposta nova, com um governo novo, que eleve Limeira às posições que ela sempre galgou durante a sua história. Eu peço também o voto para os vereadores do PT e do PSB. Conto com você, eleitor e eleitora, no dia 3 de outubro. Vote PT, vote 13.